Oi, gente! Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir desculpas a vocês. Desculpas porque tem mais de um mês que o canal não está com a mesma frequência de 3 vídeos por semana. Estou colocando um vídeo por semana, mas em nome de Jesus isso vai mudar. No início desse ano eu tive uma depressão profunda, eu chorava demais, só não estava chorando quando eu estava gravando os vídeos. Muitos de vocês nem perceberam, mas eu passei por um baque muito forte e eu não estava conseguindo manter minhas emoções e os meus sentimentos no lugar. Mesmo assim, eu continuei trabalhando muito, já estava há 2 anos e meio sem parar nesse canal, estava indo direto. Só que por motivos de força maior, eu tive que dar uma pausa. Nem foram férias, mas eu tive que dar essa pausa. Não parei o canal completamente, porque ainda continuei postando um vídeo, mas eu sei que isso não é bom, nem pra mim e nem pra vocês. Então, em nome de Jesus, a partir da semana que vem, os 3 vídeos estarão aqui. Eu quero agradecer a cada um que continuou ouvindo aqui, que não larga a minha mão, que sempre está comigo. Obrigada, obrigada e obrigada. E em nome de Jesus, tudo vai voltar ao normal e tudo vai ficar bem, tanto pra mim quanto pra vocês que terão os vídeos e pra mim que vou voltar a trabalhar bastante, tá bom? Um beijo pra vocês e bora pro nosso caso de hoje. Conheçam Anne. Ela nasceu nos anos 60. Ela era uma mulher de 42 anos que vivia em Illinois, Estados Unidos. Anne foi descrita como uma pessoa focada e que gostava muito de trabalhar. Ela era advogada, nunca gostou de ficar namorando uma pessoa aqui, outra ali, sempre deu prioridade para o seu trabalho e por isso as pessoas que conviviam com Anne nunca viam ela com um namorado. O que acontece é que quando ela estava com 32 anos, tudo isso mudou, isso aconteceu por volta de 1994. Nessa época, ela conheceu um homem chamado Daniel, ele tinha 34 anos, diferente de Anne, ele era uma pessoa extrovertida, um homem impulsivo, segundo relatos, e ela era uma pessoa mais retraída e mais quieta. Apesar disso tudo, as pessoas que conviviam com o casal disseram que eles se davam muito bem, que sim, eles eram opostos, mas que se amavam bastante. Alguns meses depois, em 1995, Anne engravidou de seu primeiro filho. Por causa disso, ela e Daniel decidiram se casar. Meses após o casamento, algo ruim aconteceu. Anne perdeu sua primeira gestação, ficou triste, porém ela e Daniel optaram por não ficar tocando nesse assunto. Eles continuaram vivendo suas vidas. Meses depois, Anne descobriu outra coisa ruim. Daniel fez alguns exames no seu trabalho e nesses exames apontaram que ele usava drogas. Por causa disso, ele foi demitido. Anne ficou muito chateada porque ela não tinha ideia que o marido usava drogas. E então Daniel prometeu a ela que nunca mais faria isso, pediu ajuda e Anne lhe ajudou. Semanas depois, Daniel decidiu começar um curso de enfermagem. Ele se formou nesse curso em 1997, conseguiu um emprego em um hospital. Ainda nessa época, Anne engravidou de sua segunda filha. Ela conseguiu levar essa gestação até o final, deu à luz a uma linda menina. Meses depois, engravidou novamente, deu à luz a uma outra menina. E então os dois decidiram comprar uma casa maior. Eles se mudaram. Anne estava muito feliz, ela estava tendo um bom convívio com o marido, tinha 2 filhas que amava demais e estava vivendo em uma ótima casa. Ela realmente sentia que tudo estava dando certo em sua vida e que as coisas finalmente iriam dar certo para eles. Apesar da felicidade por tudo que estava acontecendo, as despesas do casal aumentaram ainda mais por causa da casa nova. Por causa disso, eles tiveram que trabalhar ainda mais para poder pagar a hipoteca e quase não ficavam mais juntos. Ainda nessa época, Daniel foi pego roubando medicamentos no trabalho. Quando seus superiores souberam disso, sua licença para exercer a profissão foi suspensa e mais uma vez ele foi demitido. Quando Anne ficou sabendo disso, ela ficou com muita raiva.
Ela realmente acreditava que ele não estava mais usando drogas e achou uma falta de responsabilidade Daniel ter sido demitido pelo mesmo motivo que anteriormente. Semanas após o ocorrido, Daniel conseguiu um novo emprego. Enquanto tudo isso estava acontecendo, Anne se esforçou para continuar o seu casamento. Segundo as matérias, ela não estava mais com Daniel por amor, e sim pelas filhas, porém ela já estava ficando de saco cheio. Como a tensão entre os dois só aumentava, Daniel se aproximou ainda mais de um amigo do ensino fundamental. O nome desse amigo era Dennis. Ele era conhecido por ser um homem encrenqueiro, vivia se envolvendo em questões ilegais, estava sempre sem dinheiro e por isso Daniel chegou a pagar seu aluguel diversas vezes. Algumas vezes, Daniel até tirou o dinheiro da conta conjunta do casal e por isso Anne ficava um tanto chateada. Mesmo assim, ela permitia que o marido ajudasse o amigo, porque ela era uma pessoa de bom coração. Devido a todos os problemas, Anne decidiu finalmente pedir o divórcio. Ela disse para Daniel que iria compartilhar a guarda das filhas com ele, que também iria compartilhar a casa, o dinheiro que tinham, mas que para ela esse relacionamento já não dava mais. No dia que os dois tiveram essa conversa, horas depois, Daniel entrou em contato com a polícia. Ao falar com um atendente, ele disse que teve uma briga com a esposa, que durante essa briga, Anne o golpeou com uma faca e que por isso ele estava trancado dentro do quarto. Assim que a polícia chegou na casa, Anne foi presa por agressão. Daniel então conseguiu um mandado de afastamento contra ela, ficou com a guarda das filhas temporariamente, enquanto Anne não podia se aproximar da casa e também não podia se aproximar das filhas. Durante esse período, Anne não ficou muito tempo presa. Ao sair da prisão, ela se mudou para a casa da irmã, começou a lutar na justiça pelas filhas e a briga entre os dois ficou cada vez mais intensa. Em certo momento do processo, a juíza do caso permitiu que Anne fizesse visitas supervisionadas para as meninas e, enquanto isso, Daniel tinha que ficar por perto, ele tinha que observar, enquanto ela ficava com as meninas brincando ou tendo qualquer tipo de conversa. Ainda nesse período, enquanto os dois estavam lutando pela guarda das filhas no tribunal, a juíza mandou que eles passassem por um acompanhamento com uma psicóloga. Os dois fizeram algumas sessões, acredito que separadamente, porque essa psicóloga iria participar do processo de avaliação para ver com quem as meninas iriam ficar. Ainda durante esse período, eles também fizeram alguns exames. Eles fizeram 5 exames, todos eles apontaram que Anne não tinha nenhum vestígio de álcool ou droga em seu organismo. Ao contrário dela, todos os exames de Daniel apontaram que ele estava usando drogas pesadas e que ele também consumia muito álcool. Quando o tribunal ficou sabendo disso, eles começaram a desconfiar que Daniel inventou que Anne tinha golpeado ele com uma faca. Eles então começaram a perceber que talvez ele não seria a pessoa ideal para ficar com as meninas e por isso a guarda delas foi entregue temporariamente para Anne. Nessa época, Anne acabou indo morar novamente em sua casa. Daniel saiu, conseguiu uma casa no mesmo bairro, então continuou tendo contato com Anne e com as meninas, porém ele só podia ver as meninas de forma supervisionada. No dia 5 de março de 2004, um homem estava caminhando por um estacionamento. Enquanto estava ali, ele viu algo diferente, decidiu ligar para a polícia e assim que os investigadores chegaram ao local, eles infelizmente encontraram Anne sem vida. Assim que foi enviada para análise, os legistas confirmaram que ela perdeu a vida devido a tiros. Devido a isso, as investigações desse caso se iniciaram. Os policiais inicialmente acreditavam que tinha sido um assalto porque eles não encontraram a bolsa de Anne no local, mas mesmo assim eles decidiram falar com amigos e familiares dela para saber se existia alguém que queria lhe fazer mal. Assim que falaram com essas pessoas, a maioria deles disseram que eles desconfiavam de Daniel. Os policiais então foram falar com a mãe e com o padrasto de Anne, que estavam com a guarda das meninas até então. Eles também confirmaram que Anne e Daniel estavam passando por um processo conturbado, que ele era a única pessoa que poderia fazer mal a ela.
e por isso os investigadores decidiram falar com ele. Assim que foi interrogado, Daniel disse que sim, estava tendo problemas com Anne, mas que ele jamais faria mal a ela porque ela era a mãe de suas filhas. Ele falou que no dia do ocorrido estava na casa de seus pais em outra cidade, que não teve nenhum contato com ela e que os policiais poderiam confirmar isso. Devido a essas informações que Daniel deu, os policiais entraram em contato com os pais dele. Eles confirmaram o álibi de Daniel e então ele acabou sendo descartado, pelo menos nesse momento da investigação. Conforme falei com vocês, apesar da polícia ter confirmado o álibi de Daniel, ele inicialmente não ficou com as filhas. O processo na justiça pela guarda delas continuou correndo. Ele implorou para a juíza lhe dar a guarda das meninas, disse que sempre foi um ótimo pai, que mesmo casado era ele quem cuidava delas, quem as levava para o colégio, entre muitas outras coisas. Segundo Daniel, somente ele poderia dar uma vida normal às suas filhas e só assim elas poderiam viver sem a tristeza de ter perdido a mãe. Apesar disso, como as investigações do caso de Anne ainda estavam em andamento, a juíza optou por deixar a guarda das meninas com a avó materna e Daniel não gostou nada disso. 6 dias após o ocorrido, os policiais receberam um telefonema do dono de uma pensão. Assim que falou com o atendente, esse homem disse que ele estava verificando o porão de sua pensão, encontrou uma bolsa, abriu e quando abriu ele encontrou os documentos de Anne. Ele a reconheceu porque estava vendo os noticiários já há alguns dias e nesses noticiários apareceu a foto de Anne algumas vezes. Assim que ele entregou para a polícia o relatório das pessoas que estavam hospedadas naquela pensão, a polícia achou o nome de um homem que já tinha passagem pela polícia, não era por crimes grandes, mas os policiais já o conheciam. Apesar dele ter passado pela polícia, não foi isso que chamou a atenção. O que chamou a atenção dos investigadores é que esse homem era amigo de Daniel, e o nome dele era Dennis. Assim que os policiais falaram com Dennis, eles contaram que a bolsa de Anne foi encontrada no porão da pensão onde ele vivia. Eles disseram que se ele passasse por um julgamento, com certeza iria receber a pena capital, colocaram pressão e por causa disso Dennis decidiu fazer um acordo e revelou que sim, ele tirou a vida de Anne. Ele contou que seguiu Anne até o estacionamento. Assim que ela saiu do carro e começou a caminhar, ele caminhou escondido atrás dela, ela nem percebeu. E então ele cometeu o ato sem ela ao menos saber que tinha alguém atrás dela. Ele falou que só fez isso porque Daniel mandou ele tirar a vida da esposa, disse que Anne estava perturbando muito a cabeça de seu amigo, que várias vezes Daniel foi até ele, pediu que ele tirasse a vida dela, e todas essas vezes Dennis negou. Ele falou que decidiu aceitar quando Daniel ofereceu $20 mil e também lhe ofereceu um emprego porque ele vivia tendo problemas com dinheiro e assim a vida dele ficaria um pouco melhor. Após a confissão, Dennis foi preso. Apesar de incriminar Daniel, a polícia não o prendeu inicialmente. Eles disseram que não tinham o suficiente porque a ficha dele era limpa e por isso continuaram de olho nele. Algumas semanas depois, em maio de 2004, Daniel participou de uma outra audiência contra a mãe de Anne para conseguir a guarda das filhas. Durante a audiência, a psicóloga nomeada pelo tribunal deu um testemunho que levantou dúvidas contra Daniel e no tribunal também foi apresentado o testemunho que Dennis deu à polícia, onde ele afirmou ter tirado a vida de Anne a mando de Daniel. Devido a isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, a justiça decidiu entregar a guarda definitiva das meninas para a família de Anne e Daniel foi proibido de ter contato com as filhas porque todos acreditavam que ele realmente tinha mandado Dennis tirar a vida de Anne. Apesar dessa decisão sobre a custódia, Daniel continuou livre. Como a polícia não estava encontrando evidências contra ele, eles decidiram fazer mais um acordo com Dennis. Por causa do acordo, Dennis revelou onde a arma que usou estava. A polícia então a encontrou em um bueiro, pegou, entregou para o laboratório. Depois disso, eles foram direcionados por Dennis a alguns locais onde ele e Daniel treinaram disparos
e um desses locais foi o porão do trabalho de Daniel. Ao chegar nesse local, a polícia encontrou uma bala. Ela então foi levada para o laboratório, onde os profissionais constataram que a bala encontrada no porão era completamente compatível com a bala encontrada em Anne, e assim a polícia finalmente conseguiu o que precisava contra Daniel, e ele foi preso no dia 28 de setembro de 2004. Enquanto Dennis e Daniel estavam aguardando o julgamento, a polícia começou a se preocupar porque Dennis estava muito doente, ele estava com hepatite B, hepatite C e cirrose hepática. Isso para eles era preocupante porque acreditavam que ele poderia não sobreviver até o julgamento de Daniel, e se ele não testemunhasse, Daniel poderia se livrar das acusações. Devido a isso, os promotores conseguiram uma audiência preliminar. Ali, Dennis deu seu depoimento, revelou que o plano de Daniel para conseguir a custódia das filhas começou muito antes do crime contra Anne. Ele falou que assim que Daniel percebeu que Anne iria pedir o divórcio, ele começou a tramar contra ela. Segundo Dennis, quem golpeou Daniel no dia que Anne pediu o divórcio não foi ela, e sim ele. Dennis disse que o amigo lhe pediu para fazer isso porque ele queria que Anne perdesse sua licença de advogada e que ela também fosse presa. Como o plano dele não deu certo e Anne não ficou presa, ele começou a tramar outras coisas, pediu que Dennis tirasse a vida de Anne, até que ele finalmente ofereceu dinheiro e emprego, e Dennis aceitou. Ao final dessa audiência, Dennis e Daniel continuaram presos, aguardando os seus julgamentos. O julgamento de Daniel não aconteceu porque no dia 19 de outubro ele foi encontrado sem vida em sua cela. Daniel mesmo tirou sua própria vida e Dennis continuou preso. Meses depois aconteceu o julgamento dele. Nesse julgamento, Dennis se declarou culpado e ele recebeu 35 anos de prisão devido aos acordos que ele fez anteriormente com os policiais. Nas matérias não encontrei nenhuma reportagem com a família de Daniel. Eu também não encontrei nenhuma informação nova sobre as filhas de Anne, porque acredito que elas nunca quiseram falar sobre esse assunto para viver longe de todo esse trauma. O que se sabe é que elas foram criadas pela família de Anne e na época, em 2004, a família disse que elas estavam muito mal, que choravam sempre e que elas não conseguiam esquecer a mãe. Então, gente, é isso. Esse foi o nosso caso de hoje. Por favor, deixe aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloque a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Vem toda semana aqui no canal, não me abandonem, porque, em nome de Jesus, como eu falei para vocês, o canal vai voltar, sim, a ter a mesma frequência de sempre. Obrigada a quem sempre está aqui comigo, e é isso. Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre, não me canso de agradecer. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.